Amém? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura do texto do versículo 4 ao versículo 15. Texto que os irmãos certamente já leram muitas vezes, a parábola do semeador. Eu quero compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração com os irmãos nessa noite. A palavra de Deus diz assim, nós vamos ler do verso 4 ao verso 15. Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, contudo eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Eu quero pensar nessa noite sobre o seguinte tema: perigos que ameaçam o seu futuro eterno. Nós vamos encontrar aqui nesse texto alguns perigos apontados pelo Senhor Jesus nessa parábola, perigos que ameaçam a nossa eternidade, perigos que ameaçam o destino eterno das nossas vidas. Nós conhecemos essa parábola de Jesus, é uma das mais conhecidas. O Senhor Jesus utilizava-se das parábolas, que eram histórias do dia a dia, e através delas ele comunicava verdades espirituais. Isso é uma parábola. E é uma forma muito interessante das pessoas assimilarem as verdades anunciadas. No primeiro momento, nós nos deparamos com uma história muito simples do dia a dia, de um país voltado à agricultura. Estamos pensando aí em Israel nos dias de Jesus, e o que Jesus acabou de dizer aqui era algo que as pessoas conheciam muito bem. Era algo que tratava do cotidiano de muitas famílias, que lidavam com o campo, que semeavam, que colhiam para a sua sobrevivência. Mas é interessante que, a partir de uma história tão simples, Jesus comunica verdades profundas. Por isso, esse tema
que leva, por isso nós chegamos a esse tema, perigos que ameaçam o seu futuro eterno, porque a partir de algo tão simples, Jesus está falando de algo tão profundo. Eu quero destacar então 3 elementos principais aqui nessa parábola, nessa passagem bíblica. O primeiro elemento é o semeador. Nós encontramos aí no versículo de número 4 e versículo de número 5, a definição do semeador, a indicação, melhor dizendo, do semeador. O verso 4 diz: certa vez aglomerou-se uma grande multidão e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. As pessoas procuravam o Senhor Jesus e Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Então o primeiro elemento de destaque aí na parábola é o semeador. Pelo contexto, nós chegamos à indicação, chegamos à conclusão imediata que o semeador, primeiramente, é o Senhor Jesus. Os irmãos percebam, nos primeiros versículos do capítulo 8, no versículo 1 até o verso 3, Jesus pregando o Evangelho, anunciando em várias cidades. O texto diz, no verso 1, depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam. Então Jesus, inicialmente, é o semeador. Ele veio para anunciar o Evangelho. Ele veio com esse propósito. Ele foi ungido para pregar boas novas de salvação aos quebrantados de coração. Mas todo discípulo de Jesus também é um semeador. Nós recebemos o chamado, a convocação de Deus lá na grande comissão. O Senhor Jesus nos chama a participarmos dessa obra, a semearmos a sua palavra. Cada cristão, não só os evangelistas, não só os pregadores, mas cada cristão foi chamado a participar da obra do Senhor. Quando eu penso nisso, eu de fato celebro a graça de Deus. Não somente recebemos o privilégio, a graça salvadora, mas também recebemos a graça de participarmos dessa obra, da obra eterna. O apóstolo Paulo chega a dizer aos Coríntios que de Deus somos cooperadores. Já parou para pensar na grandeza disso? De você fazer parte de uma obra que tem consequências eternas. Nós não fomos chamados para um empreendimento que vai terminar aqui nesse mundo. E esse empreendimento passa pela semeadura da palavra de Deus. Então, o primeiro elemento importante aqui nessa parábola é o semeador. Mas eu quero avançar e chegar no segundo elemento, que é a semente. Percebam, amados irmãos, no versículo de número 11, o Senhor Jesus não deixa dúvidas em relação à semente. É muito claro aí o que ele fala sobre isso. Ele diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E eu quero então destacar 2 realidades aqui nessa afirmação de Jesus. A primeira delas é que a semente não era e não é palavra humana. Não é a palavra do homem. A semente não tem a ver com conhecimento humano. A semente é a palavra de Deus. Palavra inspirada por Deus, revelada pelo Senhor. Os irmãos se lembram da expressão utilizada pelos profetas no Antigo Testamento? Quando eles se levantavam em nome de Deus, eles diziam: assim diz o Senhor. Eles não diziam: olha, assim diz o profeta fulano de tal, assim diz o Senhor. A semente não é palavra de Elias, de Eliseu, de Moisés, de Davi. A semente é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses,
capítulo 2, verso 13, ele diz: olha, eu tenho uma gratidão no meu coração enorme, porque vocês receberam a mensagem, não como palavra de homens, mas de fato como ela é, palavra de Deus. E essa palavra tem operado na vida de vocês. Irmãos, milhares de pessoas têm sido transformadas na história, porque essa palavra é palavra de Deus. A Escritura, a palavra do Senhor. Homens santos, movidos pelo Espírito de Deus, falaram da parte de Deus, registraram essa palavra, e Deus tem guardado, preservado essa semente na história, e tem cumprido a sua palavra. Ele zela por essa palavra para cumpri-la. Louvado seja Deus por isso. Não é palavra humana. Por isso, amados irmãos, a igreja não tem que ter receio de anunciar a palavra, porque ela é a palavra de Deus. Ela não volta vazia para Deus, ela vai cumprir aquilo que Deus preparou. Assim como do céu desce a chuva, e ela vai cumprir o seu propósito, da palavra de Deus da mesma forma. Isaías 55 nos diz isso. No Antigo Testamento há um alerta de Deus sobre a profecia. Ele diz assim: aquele que tem sonho, conte como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. A semente é a palavra de Deus. Mas a segunda realidade importante dentro da questão da semente ainda, a primeira que não é a palavra humana, é a palavra de Deus, mas a segunda é que é uma semente, em si mesma é uma semente, a natureza dela. Ora, se é uma semente, ela precisa ser lançada, ela precisa ser vivida e proclamada, para que ela possa atingir o seu propósito. Há um texto muito interessante sobre isso, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, Eclesiastes capítulo 11, versículos de 4 a 6, eu quero convidar você a abrir comigo esse texto, Eclesiastes capítulo 11, versículos 4 a 6, perceba o que a palavra diz: quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã, na versão atualizada diz: semeia pela manhã a tua semente, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Perceba no verso 4, a orientação é: não olhe para as adversidades. Aquele que vai semear, se ele ficar olhando para o vento, se ele ficar olhando para a adversidade, ele vai reter, vai deixar a semente guardada lá no bornal e vai ficar ali, e não vai surtir nenhum efeito. A igreja foi chamada a pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, em momentos favoráveis e momentos desfavoráveis. Irmãos, nesse momento que nós estamos enfrentando pandemia, há um sem número de irmãos enfrentando perseguição no mundo. Eu participei de uma reunião de oração essa semana com a igreja fluminense. O casal que está lá em Angola, Luciano e Romão, a igreja lá está enfrentando uma dificuldade. Eles têm um terreno, eles atendiam mais de 250 pessoas, 250 crianças. Uma empresa de um determinado país invadiu o terreno da igreja. O processo está na justiça. A igreja trabalhando, funcionando, construindo, invadiram. A igreja tem sido perseguida. Angola tem perseguido a igreja. Os irmãos têm tido dificuldade de receber a autorização para continuarem funcionando. O governo surtou, dizendo que uma igreja, para ser registrada em Angola, tem que ter 60 mil membros. Há uma igreja, irmãos, que é perseguida, que não vai esperar passar a perseguição para continuar servindo a Deus, não, continua servindo a Deus. É gente que não olha para o vento,
é gente que não olha para a nuvem carregada, é gente que semeia a palavra, é gente que se lança nas mãos de Deus. Às vezes nós ficamos receosos com uma coisa ou com outra coisa, mas, amados irmãos, nós temos que fazer a obra enquanto é dia, temos que semear enquanto podemos. E o texto diz: a semente é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é semente, ela tem que ser vivida e proclamada. O versículo 5 diz: nós não sabemos o caminho do vento, nós não entendemos o mistério da gestação, né? Como se formam os ossos no ventre da que está grávida. A gente só celebra o milagre da vida, os mistérios de Deus, aleluia. Não compreendemos. Então, se nós não compreendemos, se nós não temos a capacidade de pensar assim: não, hoje eu vou lançar uma semente porque hoje ela vai prosperar, nós não sabemos. Não, eu vou evangelizar naquele bairro ali porque ali vai singrar, vai prosperar. Nós não sabemos. Se nós não sabemos, a ordem é: planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde. Talvez você já falou do evangelho para o seu chefe 5 vezes. Talvez você já pregou para o seu professor da universidade 4 vezes. E você diz assim: ainda não frutificou, eu vou parar. Continua semeando, meu irmão. Continua semeando na sua vizinhança o amor de Cristo, o evangelho. A semente é a palavra de Deus. Ela precisa ser vivida. O evangelho é prática, é obediência a Deus, é testemunho, mas ela precisa ser proclamada. Por algum tempo, a igreja negligenciou isso. Nós fomos orientados a viver o evangelho e devemos viver o evangelho. Muitas vezes nós ouvimos assim: olha, o seu modo de viver fala mais que as suas palavras, então você não precisa falar nada. Só que Jesus diz: a semente é a palavra de Deus, tem que ser lançada. Então você tem que dar bom testemunho com a sua vida, mas você tem que proclamar o evangelho, e de pregar o evangelho, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, o primeiro elemento da parábola é o semeador. É Jesus inicialmente e todos os seus discípulos. O segundo elemento é a semente. No verso 11, Jesus diz: a semente é a palavra de Deus, não é a palavra do homem. Nós não fomos chamados a pregar ideias humanas, nós fomos chamados a pregar todo o desígnio de Deus, a falarmos das coisas do alto, em nome de Jesus. E o terceiro elemento são os solos. E há 4 tipos de solos citados por Jesus aqui nessa parábola. Terceiro elemento, os solos. Primeiro solo, Jesus fala daquela semente que caiu à beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho tem a ver com a não compreensão. Não chegou a ser assimilada, não chegou a ser guardada na mente. E como consequência, gera falta de convicção. A semente se perdeu. Infelizmente, muitas pessoas são como essa semente que cai à beira do caminho. A palavra se perde, a pessoa não retém, né? Não chega a prosperar. Infelizmente, vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, diz o versículo 12. São os que estão à beira do caminho, ouvem, mas enfrentam uma batalha e não conseguem reter. Essa semente se perde. E é importante que a semente caia numa boa terra, para que frutifique, para que produza o que Deus estabeleceu. Mas lamentavelmente, muitas ficam à beira do caminho. E eu creio que a permissão de Jesus, o registro de Jesus aqui para nós, é para nos chamar a atenção de que há uma intensa batalha nessa semeadura. O texto diz aí, no verso 12, mas logo vem o diabo e tira do coração da parábola, a palavra. Há um inimigo que não quer que as pessoas ouçam o evangelho. Então, o registro dos da beira do caminho é para nos chamar a atenção de que é algo espiritual, de que há uma batalha tremenda na mente, para que as pessoas não possam ouvir a mensagem do evangelho. Há um segundo solo aí também, citado por Jesus, é o solo rochoso.
E é interessante que ele é marcado por superficialidade. Superficialidade. Percebam, verso 13: os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria, contudo elas não têm raiz, creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. Então esse solo rochoso, ele pode ser resumido pela palavra superficialidade. É apenas uma empolgação. E essa também é a história de muitas pessoas. Há uma alegria momentânea em receber a semente, mas não resiste quando chega a hora da tribulação ou quando chega a perseguição. Vejam o que Mateus diz, Mateus capítulo 13, é um texto paralelo a esse. Mateus capítulo 13, versículos 20 e 21. Mateus 13, 20 e 21. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, recebe de imediato com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Infelizmente, há muitas pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, se alegram, porque o Evangelho aquece o nosso coração. Quando você começa a ver a grandeza do Evangelho, a perspectiva eterna que se abre diante de nós, quando nós começamos a ter contato com a graça de Deus, o favor de Deus, o fato de Deus receber homens e mulheres, pecadores, pecadoras, que se arrependem e creem em Jesus e torna essas pessoas filhos de Deus, filhas de Deus. O Evangelho nos faz promessas para essa vida e para a eternidade, promessas do cuidado de Deus, promessas também de tribulação. Me lembro daquele texto que Pedro pergunta: e nós que largamos tudo para seguir ao Senhor? Jesus falou: vocês vão ganhar 100 vezes mais, a família de vocês vai aumentar, né? Vocês deixaram pai, mães e filhos, eu vou dar o cêntuplo, a família vai centuplicar, mas vocês vão experimentar perseguição, mas no porvir a vida eterna. Então, há pessoas que recebem uma alegria, experimentam uma alegria imediata, quando ouvem a mensagem, gostam, faz bem ao coração, porque a palavra de Deus conforta, a palavra de Deus exorta, a palavra de Deus edifica, abre os olhos, traz sabedoria. O salmista no Salmo 119 diz que ele tem mais sabedoria que os seus mestres, porque ele adquiriu na palavra de Deus. É lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Mas tem gente que para nisso, tem só uma alegria momentânea, mas quando vem a perseguição por causa da palavra, quando é confrontado, e aí é ameaçado no seu status social, agora você é crente, agora você é evangélico, agora você é protestante, sei lá qual é o termo que é utilizado, aí você começa a pesar, botar na balança, aí acontece aquilo que Jesus disse a respeito daqueles fariseus dos dias dele, dos dias do seu ministério terreno: amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ficaram preocupados com aquilo que as pessoas iam dizer e abandonaram a glória de Deus, abriram mão do propósito de Deus. É o solo, é a semente que cai entre as pedras, superficialidade. Há um terceiro solo, e eu queria chamar a sua atenção para esse terceiro solo, a semente que cai entre os espinhos. Há perigos terríveis aqui, perigos que ameaçam o futuro eterno de todo ser humano. Jesus fala desse tipo de solo, versículo 14: a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados. Por quê? 3 coisas aí Jesus fala: preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue
a amadurecer. Vejam, amados, esse solo, nós podemos resumi-lo dizendo que significa um coração dividido. Um coração dividido pela concorrência, pela competitividade de algumas realidades. E Jesus aponta aí 3 realidades: os cuidados ou preocupações. Marcos e Mateus, eles chamam esses cuidados ou preocupações de preocupações do mundo. Mateus capítulo 13, no versículo de número 22, Mateus 13, verso 22, é o texto também paralelo, falando da parábola do semeador. A palavra diz assim, Mateus 13, 22, e o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, sedução da riqueza, sufocam a palavra e ela não produz fruto, preocupações do mundo. Marcos também diz a mesma coisa, Marcos 4, 19, preocupações do mundo. Que mundo? Esse mundo que nós vivemos, um sistema de acumulação, um sistema que nos ensina a vivermos independente de Deus, um sistema que tenta nos convencer, olha, você não precisa de Deus, você tem tudo nesse mundo, você tem segurança nesse mundo, você tem ciência, você tem tecnologia, você tem tudo de mais avançado, você pode viver bem sem Deus. Nós estamos aí desde março, querendo sair de casa e viver a vida normal, mas nós não podemos. E nós estamos no mundo, no século 21. São as preocupações do mundo. Agora a Bíblia diz que o mundo, esse mundo que nós vivemos, a sua aparência vai desaparecer. Por isso João diz na primeira carta, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque o mundo passa. Ele traz uma ele traz uma aparência de segurança, mas ele passa. Paulo diz isso também em 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículos 30 e 31, primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo fala isso, que a aparência desse mundo, ele vai passar, a aparência do mundo vai passar. Então, amados, nós temos que tomar cuidado. 1 Coríntios 7, versículos 30 e 31, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dele não usasse, porque a forma deste mundo passa, a aparência desse mundo passa. Então, o trabalho aqui dessa semente entre os espinhos significam as preocupações do mundo. Será que eu vou dar conta do meu futuro? Será que eu vou dar conta do futuro da minha família? E aí você fica absorvido por essas preocupações e tem medo de viver, e tem medo de se entregar ao Senhor. A minha pergunta para você nessa noite, que eu já fiz a mim, em algum momento da minha vida, é a seguinte: será que Deus não é a pessoa mais capaz para conduzir a minha vida? Será que existe alguma outra pessoa no universo em quem a minha alma possa descansar mais do que nesse Deus? Jesus está dizendo a pessoas que a mensagem do Evangelho não prospera no seu coração, nos seus corações, é porque elas são absorvidas pelas preocupações do mundo. Preocupações se vai ter a comida mês que vem, preocupação com o futuro, preocupação com a formação acadêmica, preocupação como é que o filho vai se casar, preocupação com a formação na universidade, preocupação com o dia de amanhã. O amanhã trará os seus cuidados. Entrega hoje a tua vida ao governo de Deus. Reconheça Jesus como o Senhor da sua vida hoje. Ele dá conta, querido. Pode crer e confiar que Ele dá conta. Ele é a pessoa mais capaz para cuidar de nós, para conduzir a nossa vida por esse deserto que se chama mundo.
Jesus diz: as preocupações do mundo roubam a semente. Depois, o Senhor também diz, no versículo 14, Lucas 8,14, aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas. Marcos chama essa concorrência, a semente, de a sedução da riqueza. Marcos 4,19, a sedução da riqueza. Essa palavra é interessante. As riquezas são sedutoras, elas são enganosas, porque a riqueza, ela traz uma falsa ideia de segurança. Por que uma falsa ideia de segurança? Porque a Escritura vai dizer que as riquezas são instáveis, a instabilidade das riquezas. 1 Timóteo capítulo 6. Se você quer refletir sobre esse tema, riqueza, vá para 1 Timóteo capítulo 6, Paulo vai falar muito sobre isso. Eu quero destacar aqui alguns versículos. 1 Timóteo capítulo 6. Vejam o que Paulo diz a partir do versículo 7 até o versículo 10. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos. Irmãos, que palavra, que orientação bíblica: satisfação, contentamento, com o cuidado diário de Deus. Enquanto o mundo tenta imprimir em nós a preocupação desta vida e nos envolver com a sedução da riqueza, a Escritura está nos desafiando a uma vida simples, que confia no cuidado diário de Jesus. Por isso, verso 8, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Veja o verso 9, 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos, que afundam os homens na ruína e na desgraça. Verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Versículo 17 até o 19. Ordena aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos e não ponham a esperança na incerteza das riquezas. Na versão atualizada diz na instabilidade das riquezas. Elas são instáveis, elas são incertas. Mas em Deus, ao invés de depositar a esperança e a confiança na instabilidade ou na incerteza das riquezas, o texto diz: coloque em Deus, que nos concede amplamente as coisas para delas desfrutarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso acumularão um bom tesouro para si mesmos, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Aleluia! Jesus está falando aqui dos perigos que ameaçam o seu futuro eterno. Preocupações do mundo, a sedução das riquezas, e ainda, no mesmo versículo de Lucas 8, os prazeres desta vida. Prazeres desta vida, Lucas 8, 14. Preocupações ou cuidados deste mundo, riqueza, sedução da riqueza e prazeres desta vida. Percebam, quando a Bíblia fala de que algo está relacionado a esta vida, nesse caso do texto, os prazeres desta vida, já está subentendido que há outra vida, que a Escritura chama de vida eterna, a verdadeira vida. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala da verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7 em diante, Paulo diz assim: olha, o exercício físico para pouco é proveitoso, ele tem proveito, mas ele tem proveito para essa vida. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Há uma vida que há de vir. Jesus chama também isso de mundo vindouro. É um mundo vindouro.
O homem rico daquela conversa com Jesus, ele vem correndo, vem alegre, perguntando o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E Jesus tocou na ferida dele, tocou na cobiça do coração dele, falou: olha, vende o que você tem, dá aos pobres, né? Dá o que você tem, perdão, dá aos pobres e vem seguir, e você vai herdar a vida eterna. Aí ele vai embora triste, porque ele era dono de muitas propriedades, ele era dono. Irmãos, nós não somos dono, o dono é o Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e a sua plenitude. Nós somos mordomos. Mas ele vai embora porque achava que era dono. Aí Jesus continua conversando com os discípulos, ele diz: Senhor, quando Jesus falou: olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles disseram, Marcos capítulo 10, a partir do verso 25, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos 10, 26 em diante. Com isso eles ficaram extremamente admirados, perguntando: quem então pode ser salvo? Veja o verso 27. Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: isso é impossível para os homens. Quem é que pode ser salvo? Jesus diz: é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Há um mundo vindouro, queridos, há uma vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, e só Jesus pode nos dar, só Jesus pode nos oferecer essa verdadeira vida. Mas na parábola que nós estamos lendo, Lucas capítulo 8, há perigos que ameaçam o futuro eterno, o seu futuro eterno, o nosso futuro eterno. E Jesus diz, aponta aí no solo, na semente que cai entre os espinhos, 3 perigos, 3 ameaças, as preocupações desse mundo. Talvez esse seja o seu problema. Você ouve a mensagem do Evangelho, você ouve a exposição da Escritura que apresenta Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Você já ouviu inúmeras vezes o texto de João 14,6, em que Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aí você, ao mesmo tempo, a sua mente fica dividida com as preocupações desse mundo. Como é que eu posso seguir a Jesus? Eu tenho que pagar o boleto mês que vem. Como é que eu posso seguir a Cristo? Porque eu tenho que fechar um negócio ano que vem. Aí vem um vírus como esse. E por que as pessoas são acometidas por Covid? Porque é um vírus. Nós já ficamos gripados inúmeras vezes, teve pessoas que foram acometidas do H1N1 e outras enfermidades. Nós temos que enfrentar essas realidades. E aí nós que achamos que a vida está controlada por nós mesmos, que nós, se fizermos um bom planejamento, se tivermos uma boa orientação, a gente não vai passar por nenhuma adversidade. Aí vem uma situação dessa e diz para a gente: olha, se Deus não puser a mão, se a nossa vida não estiver centrada em Deus, nós estamos perdidos. Por isso, amados irmãos, esse texto nos apresenta algumas ameaças que tentam roubar a semente da palavra de Deus. Preocupações, sedução das riquezas, dos prazeres dessa vida. Mas graças a Deus que a parábola termina com uma boa terra. Glória a Deus. A boa terra pode ser resumida por 2 palavras: retenção e profundidade. Reteve a semente e profundidade, ela cumpriu o propósito. Marcos registra as palavras de Jesus da seguinte forma, Marcos 4, versículo 20:
Outros que recebem a semente em terra boa são os que ouvem a palavra, acolhem-na e dão frutos. Vejam, a ênfase está no ouvir, acolher e, consequentemente, dar fruto. E Deus quer que a sua vida dê frutos. Deus quer que a sua vida dê fruto. A frutificação significa receber a vida de Deus, a nova natureza, a transformação que o Espírito Santo opera em nós, a partir dessa semente. Lembra que Jesus disse aqui em Lucas 8:11, a semente é a palavra de Deus, é essa semente que produz mudança na sua vida e na minha vida. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, já estamos chegando no final dessa reflexão. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 até o 25, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 22 a 25. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos uns aos outros de todo o coração. Perceba o verso 23. Fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus, que vive e permanece. Fomos regenerados pela palavra de Deus, porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que vos foi evangelizada. Aleluia. Os irmãos percebem a importância de semear a palavra. A igreja percebe a importância do ministério que recebemos, de irmos e fazermos discípulos de todas as nações, porque através dessa semente, vidas são transformadas. A vida de Deus é trazida a nós, é estabelecida em nós, no novo nascimento, a partir dessa palavra. Por isso Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero concluir perguntando a você que tipo de solo é o seu coração. Que tipo de solo é o seu coração? Você sabe quem é o semeador? O semeador é Jesus, e o semeador é a igreja de Jesus, cada membro, cada discípulo, que deve viver a palavra, mas deve também proclamar a palavra. Você viu também que há uma semente, a semente é a palavra de Deus. Mas eu quero pensar, concluindo essa breve meditação, a respeito dos tipos de solo. E a pergunta que eu queria que você fizesse a você mesmo, aí na sua casa, ou aqueles que aqui estão, na presença de Deus: que tipo de solo é o meu coração? O que não compreende a palavra, aquele que a semente fica à beira do caminho, e aí a pessoa não compreende a palavra, e aí vive sem convicção das coisas do reino de Deus, fica com dúvidas. Aí alguém diz assim: olha, vai acontecer tal coisa, e você fica desesperado, porque a semente não entra, você não tem segurança. Segunda opção, o seu coração é um solo rochoso, aquela semente que caiu num solo rochoso, sem profundidade. Você fica alegre, ouve o evangelho, acha bonito, olha as famílias da igreja, o pessoal celebrando, mas aí, quando você para pensar, e você se depara com perseguições, as pessoas começam a dizer: agora você vai ser crente, você é jovem demais. E aí, as lutas chegam e você abandona a palavra que pode transformar a sua vida. Terceira opção, terceira possibilidade, semente que caiu entre os espinhos. Há muita concorrência aí no seu coração. A semente chegou, mas também muitas coisas vieram ao mesmo tempo, concorrendo com a semente. Jesus aponta 3. As preocupações da vida, primeira delas: será que eu vou vencer? Será que eu vou dar conta das demandas da minha vida?
Você acha que Deus não pode cuidar da sua vida melhor que você? Será que Deus não é mais poderoso do que você e mais sábio para conduzir o seu coração, conduzir a sua família, te dar sabedoria para viver nesse mundo? As preocupações da vida, as seduções, a sedução das riquezas. Jesus diz que não é possível servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo, porque um dos dois vai ser desprezado. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Como é que você sabe se o seu coração foi seduzido pelas riquezas? Você dorme e acorda pensando em acumulação. Você perde noite de sono, você não consegue ter paz. Agora, quando Jesus é o centro da sua vida, você trabalha, você faz a sua parte, no seu trabalho, na sua dedicação, naquilo que diz respeito a você, procura fazer com excelência, mas descansa em Deus. Descansa no cuidado diário do Senhor, no pão que chegará a cada dia. Aos amados Ele dá o sono, e dá enquanto dorme. Inútil será dormir tarde, semear demais, e aí não dorme, não tem paz no coração. Sedução das riquezas. O salmista diz no Salmo 62, se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. E Jesus fala também de um outro concorrente, os prazeres desta vida. Perceba, são prazeres desta vida, eles vão passar, eles são passageiros, são efêmeros, mas e a sua eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Jesus fala da boa terra que recebe a palavra, né? Que acolhe a semente. E eu quero terminar lembrando aquilo que Jesus diz em João 5:24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve e crê. Ouve e crê. Ouvir e crer significa ter uma boa terra. O coração é uma boa terra. Há uma obra do Espírito aí na nossa mente e no nosso coração. Que coisa maravilhosa. Cada dia que eu leio essa palavra e vejo o Espírito Santo aquecer o meu coração, eu louvo a Deus. Porque não há mérito nenhum na minha vida e na vida de nenhum de nós. Mas um dia o Espírito Santo nos convenceu de que Jesus é o único Salvador e Senhor. E Ele veio morar em nós. Ele operou o novo nascimento em nós. Pedro diz, a partir dessa semente. Então, meu amado, se a palavra de Deus entrou na sua mente e no seu coração, se Jesus se tornou o Senhor da sua vida, e você agora vive para a glória dEle, louve o nome do Senhor. Louve a Deus. Porque essa semente caiu numa boa terra. O Espírito trabalhou de uma forma sobrenatural. Nós não sabemos explicar. E nós, pela graça de Deus, cremos no Evangelho de Jesus. Uma palavra à igreja, lembrando de que a semente é a palavra de Deus. Se há uma semente, ela precisa ser lançada. Não retenha a semente. Lembra de Eclesiastes capítulo 11, de 4-6. Não vamos olhar para o vento. Vamos ficar de braço cruzado. Olha, não vamos fazer nada. Os tempos são difíceis. Vamos ficar com medo, vamos ficar apavorados. Não, vamos tomar os cuidados necessários. Mas a palavra de Deus não está algemada, querido. Você pode servir a Deus aí da sua casa, usando as ferramentas que Deus te dá, servindo as pessoas aí na sua vizinhança, servindo os seus familiares que não conhecem o Evangelho, compartilhando com eles a palavra, demonstrando o amor de Jesus. A obra de Deus avança. A igreja perseguida não espera a perseguição passar para continuar sendo igreja. A igreja de Deus continua sendo igreja em tempos favoráveis e desfavoráveis, na dependência do Espírito Santo, com a sabedoria que vem de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. A minha oração nessa noite é por você que está ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus.
O desejo do meu coração é que essa semente, que é a palavra de Deus, não a minha palavra, possa cair numa boa terra, possa produzir a 100 por 1, possa frutificar, que a vida de Deus chegue na sua vida, que a vida de Deus chegue na sua família, que você experimente um novo nascimento, que você experimente a presença do Espírito Santo mudando a sua vida, encharcando a sua mente das coisas maravilhosas do alto, fazendo você viver uma nova perspectiva nesse mundo, viver nesse mundo na perspectiva da eternidade, liberto da preocupação, das preocupações dessa vida, liberto do domínio dos prazeres desta vida, da sedução das riquezas, tendo Jesus como centro da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, aqueles que vão ouvir no outro momento, que a boa semente possa frutificar no seu coração, e nós, irmãos, que estejamos motivados a vivermos esse Evangelho e a proclamarmos essa semente maravilhosa, que é a palavra de Deus. Jesus disse claramente em Lucas 8:11, a semente é a palavra de Deus. Não é a palavra do homem, não é invenção da igreja, não é invenção de algum teólogo na história, é revelação de Deus. O Espírito Santo se manifestou na vida de homens no passado, homens santos, movidos pelo Espírito Santo, registraram aquilo que Deus queria que eles registrassem, para a nossa salvação, para a nossa edificação, para podermos descansar em Deus na vida, nesse mundo. Não vivemos às escuras. Jesus diz, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas ele também diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Louvado seja Deus, que você tenha a luz da vida na sua vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?